O título 5º vai tratar dos crimes contra o patrimônio. E nós temos aqui vários capítulos também. Do furto, furto simples, energia de valor econômico, furto qualificado, o furto de uso. Aí o seguinte é do roubo e da extorsão. Roubo simples, qualificado, latrocínio, extorsão simples, mediante sequestro, formas qualificadas, chantagem, extorsão indireta. O outro é da apropriação indébita. Da apropriação indébita, nós vemos que temos apropriação indébita simples, apropriação de coisa havida acidentalmente, apropriação de coisa achada. Em seguida, estelionato e outras fraudes. Estelionato, disposição de coisa alheia como própria, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, defraudação de penhor, fraude na entrega de coisa, fraude no pagamento de cheque, abuso de pessoa. Da receptação, com a modalidade culposa também. Da usurpação, alteração de limites, usurpação de águas, invasão de propriedades, aposição, supressão ou alteração de marca. Do dano simples qualificado, o dano em material ou aparelhamento de guerra. E nós vamos ter danos em navio, de guerra, em aparelhos e instalações, desaparecimento, construção ou extravio e modalidades culposas. E da usura. Nós, às vezes, deixamos de ouvir esse nome, usura. Então, nós temos o crime da usura, usura pecuniária e casos assemelhados. Outro título trata de crimes contra a incolumidade pública. Aí nós temos os crimes de perigo comum. Incêndio, explosão, abuso de radiação, inundação, perigo de inundação, desabamento ou desmoronamento, subtração, ocultação e inutilização de material de socorro, fatos que expõem a perigo o aparelhamento militar. E aí nós temos vários outros crimes. Os crimes contra os meios de transporte e comunicação. Nós temos também vários, como perigo de desastre ferroviário, atentado contra o transporte, etc. Crimes contra a saúde. E aí nós vamos ter um dos crimes, o primeiro logo, que está no 290, vai tratar do tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar. Novamente o legislador se equivoca na rubrica. O que eu li é a rubrica do tipo, porque ele diz tráfico, posse ou uso. E, na realidade, ele não pune o uso. Então, vamos ver como é que está tipificado o artigo 290, o caput. Embora seja um caput, ele vai tipificar vários crimes. Cada verbo aqui é o núcleo de um crime. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, reclusão até 5 anos. Bem, os senhores viram que eu não usei o verbo usar. Então, o erro do legislador é que colocou na rubrica usar. Este tipo penal tem suscitado uma série de problemas, ou pelo menos uma série de pedidos da defesa, no sentido de afastar do âmbito da justiça militar a avaliação desse crime, deixando para a justiça comum, sobretudo agora que temos a nova lei antitóxicos. Bem, então, continuando, nós verificamos que quando nós olhamos a organização da justiça militar em tempo de guerra, nós vamos ver que essa lei 8.457, que organiza a justiça militar, ela vai dizer organização em tempo de guerra junto às forças em operação, em operações. Então, o que significa isso? Organização
em tempo de guerra junto às forças em operações. Significa que nós vamos ter uma organização especial para o tempo de guerra, deslocado, diferente daquela organização que existe em tempo de paz. E eu perguntaria, e aquela organização em tempo de paz, ela continua? Continua, ela continua, só que ela não vai ser a única, porque o campo de operações pode ser no nosso território nacional. E se for no território nacional, nós vamos ver que nós temos uma parte em operações e outra parte que não está em operações. Podemos ter isso? Podemos ter uma grande parte, sobretudo o Brasil, imenso como é, ele pode exatamente estar com essa separação. Então, nós vemos que aqui diz a lei. Como é que ela se constitui, como é que ela se organiza. A. Conselhos Superiores de Justiça Militar. B. Conselhos de Justiça Militar. C. Juízes auditores. Então vamos ver, os Conselhos Superiores de Justiça Militar, é interessante, porque eles são constituídos por um juiz, auditor, e por oficiais generais, nomeados pelo presidente da República, e eles constituem, lá no campo de operações, a segunda instância. Não é a instância superior, mas é a segunda instância, é a instância recursal. Então, está lá, na sede das operações, a instância recursal. E o que nós vamos ver é que o Superior Tribunal, ele continua. O Superior Tribunal Militar, ele continua onde ele está, desde que não tenha sido atacado ali em termos materiais, eu estou falando em termos materiais, em termos de sede, em termos de lugar, mas ele continua como instituição. Ele não é substituído pelos Conselhos Superiores de Justiça Militar. Mas, de qualquer modo, nós temos esses conselhos em relação aos quais, e são vários conselhos, eles serão tantos conselhos quantos necessários. Temos os Conselhos de Justiça Militar. Aí nós temos a primeira instância. A primeira instância. E esses conselhos, eles também vão ser constituídos tantos quantos sejam necessários. Terão sempre a participação de juiz, de juiz e de militar, que vai ser escolhido para nele funcionar. E os juízes auditores. Os juízes auditores, eles vão ser também autoridades. Eles vão presidir os conselhos de justiça, aqueles conselhos de primeira instância, e vão julgar monocraticamente praças e civis. Muda muito. Por que isso? Porque, com certeza, numa época de guerra, utilizar oficial para integrar conselho, para julgar praças e civis acusados de crimes, lá no local de operações, será realmente desperdício. Nós temos que usar um militar para a sua função específica e não para isso. Mas, de qualquer modo, esses militares eles vão integrar os conselhos quando os réus forem oficiais. Então, eles estarão participando do conselho. Agora, o resto do território nacional, nós temos simplesmente a mesma estrutura. Lembrando que caberá realçar que é possível implantar várias auditorias no território nacional nessa época, desde que se torne necessário, só para aquela época. Bem, assim nós estaríamos aqui terminando essa parte que diz respeito à justiça militar em tempo de guerra. Nós vemos assim que nós temos um processo que não é tão difícil, mas que faz com que juízes togados sejam enviados para o teatro de operações de guerra. Eles não ficam, é claro que não vão colocar os juízes na vanguarda, não, eles ficam
por trás, mas eles estão lá atuando no momento em que surge o problema, e esses problemas mais graves, aquela legislação para tempo de guerra, muitos daqueles crimes exigem que, em seu tipo, que o fato ocorra no teatro de operações, ou em fronteira. Então, na realidade, o local é sempre um local de extremo perigo para a soberania do país, porque se está em guerra, se há aquela possibilidade de uma agressão estrangeira ou de uma tomada de poder estrangeiro, o militar ali está, e é ali que esses crimes mais graves podem ocorrer. Então, nós vemos que quando o juiz togado, um civil, faz concurso para a justiça militar, é uma pergunta que pode ser feita. Sabia que em tempo de guerra o senhor ou a senhora pode ser enviado para o teatro de operações de guerra para atuar em conselhos de justiça? Aí você tem que dizer, sim, sabia, mas espero que a guerra não ocorra. Não? Mas realmente nós temos toda essa estrutura aqui para o tempo de guerra. Diga. Senhora, com o novo status que a emenda 45 deu aos tratados que versam sobre direitos humanos, claro que com aquele coro especial lá dito pela Constituição, a senhora vê, assim, algum óbice, algum confronto com algum tratado internacional, a previsão da pena de morte no caso de guerra declarada? Não, mas é claro que não. Não. Importa saber que quase todos os países têm pena de morte para tempo de guerra. Eu não conheço nenhum que não tenha. Não adianta pensar, tudo isso que se fala em pena de morte é para tempo de paz. A exclusão da pena de morte, aquilo que os tratados querem é que os estados tirem das suas legislações a pena de morte para o tempo de paz. Na realidade, por exemplo, quando nós falamos de uma lei de segurança nacional aqui, todos os estados têm a sua lei de segurança nacional. Todos os estados têm uma parte, muitas vezes, do próprio Código Penal, que vai tratar da segurança externa do país, e tem normas que vão disciplinar a vida do Estado em época de guerra. E quase todos, eu não vou dizer todos, porque não conheço todas as legislações, mas quase todos têm a pena de morte para o tempo de guerra. Porque tempo de guerra é tempo de guerra. O Estado, ele vai se defender, claro que respeitando as normas internacionais. Não esqueçam que tudo que existe no nosso Código, quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra, no Código Penal Militar, está colocando sempre na vanguarda as convenções internacionais, os tratados internacionais, dos quais o Brasil participa.